velho. Massa. Rapaz, depois eu vou te mostrar o meu elenco. É coisa de Você tem que ver o meu também. outro O meu tá planeta. 194. Tá 194, Ah, viu? vamos ver, vamos ver. Bom, então a gente vai continuar daí, né? Parei aí com vocês na semana passada. Todo mundo já acordou, todo mundo sem sono, prestando atenção agora, tá? A gente falava da América Latina e do continente africano, né? Na nova ordem política, né? Ou nova ordem aí multipolar, então, tá? E eu disse a vocês que pós-Guerra Fria começa um novo contexto para essas duas regiões subdesenvolvidas, tá? Por que pós-Guerra Fria? Porque é quando acaba ali, né, aquela disputa, tá? Aquelas zonas de influências entre capitalistas e os socialistas, né? Então, de um lado, União Soviética, do outro lado, os países capitalistas liderados pelos Estados Unidos. A União Soviética deixa de existir no começo da década de 90 e aí começa para a gente a nova ordem polar, né? Ou a nova ordem mundial, que é uma ordem multipolar porque tem vários polos agora, várias potências dominando o planeta. Então nós temos do lado capitalista, os Estados Unidos exercendo influência aqui no continente americano, a Europa exercendo influência no continente africano e o Japão exercendo influência na Ásia, tá? Até pouco tempo atrás, que é quando a China ultrapassa, né, o Japão e passa a ela exercer essa influência dentro da Ásia, hoje sendo a maior potência asiática e a segunda maior potência do mundo. Tá? Por que a gente tem que falar da China? Porque vocês estão acompanhando, vocês estão em casa, então agora vocês estão acompanhando mais jornal. Muita gente tem falado que uma nova Guerra Fria pode acontecer a qualquer momento, né? Entre Estados Unidos e China, porque há uma disputa de mercado entre as duas maiores potências econômicas do mundo, né? Então esperam-se ali dessas duas potências um novo conflito entre eles, ou o que seria ali chamado de uma nova Guerra Fria. Isso pode acontecer? Claro que não, né? O contexto é bem diferente. Por quê? Na Guerra Fria você tinha uma potência que não acumulava capital e uma outra que acumulava muito, né? E que tinha relação econômica com o mundo todo. No caso dos Estados Unidos e China, na atualidade, as duas potências são capitalistas, as duas acumulam muito capital, as duas têm influência no mundo todo, né? Então isso é muito importante que a gente fale, tá? Dentro da nova ordem mundial, a ordem multipolar dessas três potências exercendo influência nesse restante do planeta, nós temos ali algumas características, tá? Por exemplo, disponibilidade de capitais, né? Então disponibilidade ali de dinheiro corrente, né? Em várias formas, tá? Seja com a instalação de multinacionais em outros territórios, seja com investimento em ações, bolsa de valores se comunicando, tá? Então você tem um fluxo de capital muito grande a partir dessa nova ordem multipolar, até porque a globalização, né, ela passa a valer, tá? Ela passa a existir, né, dentro dos países capitalistas, uma vez que só um sistema vencedor na década de 90 e esse sistema é o capitalista, tá? Um outro marco aí, uma outra característica, avanço tecnológico, né? Então as tecnologias que vão surgindo, né, que vão sendo aprimoradas, tá? Por exemplo, essa que nós estamos usando hoje, isso é um avanço tecnológico, o que não tinha na década de 90, lá no início, né, da globalização e o que existe hoje, tá? O avanço tecnológico na conexão, né, via internet, tá? Então, o que permite ali um aumento do fluxo de informações, né, de capitais, de mercadorias, tá? Então, todo esse avanço tecnológico também está presente dentro dessa ordem multipolar. Avanço nas indústrias, o avanço no setor de serviços, né, principalmente no setor de telecomunicações, tá? Mão de obra mais qualificada, isso passa a ser cada vez mais um requisito, né, para que essa pessoa, para que as pessoas estejam empregadas, trabalhando, né? Então a mão de obra tem que ser qualificada para que isso venha a valer, tá? Nível de produtividade muito alto sempre. Então para ter uma produtividade alta, esses países eles precisam primeiro cortar os custos de produção, né? Então esses custos de produção eles englobam ali desde matéria-prima
até a questão ali dos trabalhadores, né? O valor pela mão de obra, tá? Então tudo isso aí também inserido nesse nível de produtividade, tá? Outros modelos que vão surgindo para poder garantir uma produtividade cada vez maior, né? A gente tem ali o modelo toyotista que mostra, né, essa produtividade para a gente, porque corta esses custos de produção, e na sequência a introdução das máquinas da linha de produção também, seja no campo, seja nas indústrias, as máquinas, a mecanização passa a ser um critério, né, produtivo também em vários países, tá? E por último eu deixei ali, ó, consenso de Washington, foi aí que eu parei na aula passada, né? Estava explicando para vocês. Todos os países subdesenvolvidos, pobres, então assim podemos dizer, que inclui aí Brasil, assinaram esse consenso de Washington no início da década de 90. O consenso de Washington ele é uma entrada para o neoliberalismo dentro dessas nações, tá? E o que é o neoliberalismo? Significa um novo liberalismo, né? Qual é a prática desse neoliberalismo dentro desses países subdesenvolvidos? O que eles buscam? Eles buscam um Estado cada vez menor, tá? Eles buscam uma abertura econômica, entrada de capitais estrangeiros, certo? E eles buscam também ali corte de gastos públicos. Então, cortar da saúde, da educação, né? Então, assim, os estados eles poderiam ser menores, com menos gastos e se desenvolver cada vez mais. E, de contrapartida, permitir também a entrada de multinacionais ou transnacionais dentro desses países subdesenvolvidos para que essas grandes empresas elas consigam ali obter um lucro cada vez maior, né? Explorando esses territórios, seja aqui no continente americano, seja no continente africano. Beleza? A gente ainda vai falar mais do consenso de Washington quando eu falar de neoliberalismo aqui no continente americano e no continente africano. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse consenso de Washington mais um pouquinho para a gente poder fechar esse entendimento, tá? Bom, então essas características que a gente citou ali, essas disponibilidade de capitais, avanço tecnológico, mão de obra qualificada, nível de produtividade e consenso de Washington, explica aí para a gente a emergência de duas superpotências já na década de 90, né? Japão, uma potência econômica, já na década de 50 consegue reestruturar sua economia, tá? Cria o seu próprio modelo produtivo dentro do sistema capitalista, que é o toyotismo, que vai substituir o fordismo, né? Então o fordismo você produzia na indústria e você não economizava em matéria-prima, não economizava em energia e não economizava também com a Senhor, quantidade de trabalhadores. Oi? por que que se parece, tipo assim, baseado no nome das empresas de metalúrgica lá nos carros? Eu não entendi. Tipo Por assim, que que se... Fordismo e Ah, tá. Toyotismo. Entendi. Vou explicar. Dentro do capitalismo, o capitalismo ele tem fases e ele tem modelos produtivos. Tá? Lembra que o capitalismo é um modelo econômico que busca acumulação de capital, certo? Para poder acumular capital, você tem que ter modelos ali que permitam isso, né? Então o capitalismo ele teve vários modelos econômicos, certo? Ele teve vários modelos desde lá do começo, né? Que era da exploração, depois foi se modernizando, né? Aí surge a indústria, vem o liberalismo clássico e a troca ali é pelo Fordismo, que é a tendência a partir da segunda revolução industrial. Então, as indústrias automobilísticas dos Estados Unidos impulsionaram o novo modelo econômico capitalista. Uma coisa que é importante eu falar para vocês, dentro desse sistema político econômico capitalista, é que quem impulsiona novos modelos são sempre as potências desenvolvidas, tá? As grandes economias do planeta. Então, nós temos no liberalismo clássico a Inglaterra impulsionando, né? Então, esse era o modelo daquele período, liberalismo. Depois, há uma mudança para o Fordismo, né? Que é a indústria daquele momento, a indústria automobilística, que consegue impulsionar todo o sistema produtivo. Então, como que era o sistema produtivo do Fordismo? Qual era a tendência? O Henry Ford ele criou um sistema de produção chamado linha de montagem. Tá? Então, dentro da linha de montagem do produto, no caso o carro, você tinha uma esteira rolante. Né? E essa esteira rolante é uma esteira mesmo que ela ia passando por dentro da fábrica. Tá? Então, ela passava por várias fases.
Então você tinha desde lá de parafusos, né, lubrificação, até o encaixe das peças, até chegar a concluir ali o produto, no caso, o automóvel, certo? Nessa linha de montagem, nessa esteira rolante com essas peças, quem ia montando cada peça eram os trabalhadores. Então, cada trabalhador era especializado em uma área. Então, tinha um cara que era especializado só em apertar parafuso, né? Um só de encaixar o parafuso, o outro só de apertar, o outro de juntar as Eu peças já vi ali. esse negócio de linha de montagem, é bem Isso, louco. isso. Então, um trabalhador do ladinho do outro. Então, não tinha essa de cortar custo de trabalho, né? Você colocava um monte de trabalhador e cada um ali desempenhando uma função, tá? Não fazia várias funções, não. Era uma função só. Então, vamos imaginar aí o seguinte. Imaginar que o Thiago Tanaka, ele só encaixava parafuso. Você, Paulo, só apertava parafuso. O Adame só encaixava as peças. Aí o Saeg passava lá, lubrificava as peças. Aí o Fernando ia lá e apertava as peças, os parafusos das peças, né, juntando ali o eixo da roda, por exemplo. Aí o Pedro pintava, né, pintava o automóvel, tá? Aí um vinha e montava a carcaça. Então era assim. Dentro da linha de montagem, cada um tinha sua função, tá? Então esse foi o modelo fordista, que vigorou ali do início do século XX até, podemos dizer, que a metade do século XX, né? Então ele impulsionou. Outros vão dizer que foi até a década de 70 nos Estados Unidos, que é quando cai o modelo fordista keynesiano, tá? Mais para frente vocês vão entender quem era o John Maynard Keynes. Ele era voltado ali para aquela ideia do bem-estar social dentro dos Estados Unidos, mas a gente vai falar sobre isso também, tá? E aí o modelo fordista, ele foi substituído pelo modelo toyotista, que não seguia esse padrão de linha de montagem, de esteira rolante, com um monte de trabalhador, tá? O modelo toyotista, como o Japão tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, tinha que passar por uma reestruturação econômica, né? Ficou 5 anos ocupado pelos Estados Unidos, de 45 até 50. Então, os cientistas e industriais do Japão, eles foram para os Estados Unidos para observar como funcionava as fábricas da Ford. Tá? Chegando lá, eles tiveram uma noção de que eles não poderiam adotar aquele modelo econômico, ou melhor, aquele modelo produtivo. Tá? Por que eles não poderiam adotar o modelo produtivo fordista? Porque ele desperdiçava muita matéria-prima e o Japão não tinha matéria-prima para isso. Ele desperdiçava muita energia e o Japão não tinha energia para isso. Ele tinha muita mão de obra, aquele modelo produtivo. O Japão não tinha mão de obra para tudo aquilo. E ele também criava uma coisa, que é o excedente, o estoque. Né? E qualquer crise você quebra uma indústria que tem muito estoque. Então o Japão não podia ter estoque também porque ele estava passando por uma reestruturação econômica. É óbvio que a fábrica escolhida para fazer ou para criar um novo modelo foi a principal fábrica japonesa naquele período, que é a Toyota. Por isso o nome toyotismo. O que a Toyota cria? Ela cria um modelo de produção, tá? Onde não tem esteira rolante, onde o trabalhador não é uma mão de obra especializada e sim qualificada, ele pode fazer várias funções na linha de montagem, não produz com estoque, tá? Produz conforme a demanda de mercado, então vai acabando o produto, eles vão produzindo para repor. Tá? Aquele produto não saiu, eles não produzem. Por quê? Porque não tem gasto com matéria-prima e aí também não tem o desperdício de energia, né? Não tem o desperdício dos dois. Dessa forma, consegue baratear o custo. Por isso que o modelo toyotista é o modelo adotado a partir da década de 70 no mundo todo, até nos Estados Unidos eles vão adotar esse modelo, tá? Depois do toyotismo vai ter um outro modelo que é menos falado, que é o volvismo, tem a ver com as indústrias da Volvo, que é uma marca suíça. Mas mais à frente a gente fala sobre esse modelo também. Mas o modelo toyotista, ou toyotismo, é o modelo mais importante, né? Esse novo modelo de produção, tá? De contrapartida, tem a ascendência, né, do Japão, que eu expliquei para vocês, com esse modelo toyotista. Na década de 80 para a década de 90, já é a segunda maior economia do planeta. E aí vem a Alemanha, que depois da queda do Muro de Berlim, em 89, e a partir, então, da queda do muro, começa a unificação da Alemanha. No final da década de 90, 10 anos depois, lá em 99, já era o principal país do bloco europeu. Já tinha ultrapassado a Inglaterra na economia. A Alemanha já estava pujante de novo e hoje é a principal economia do bloco europeu.
né? Por mais que a gente diga aí que a saída do Reino Unido vai abalar muito a economia do bloco, a Alemanha é a principal potência. É ela que aparece sempre quando tem alguma discussão ali do bloco. É ela e a França. Então, são as duas grandes maiores potências hoje do bloco europeu com a saída do Reino Unido, né? Antes você tinha 3 grandes potências ali. De contrapartida, nós temos a decadência da Rússia, né, que mantém ali o seu poderoso arsenal bélico militar, né, do período da Guerra Fria, tá? Porém, tem um setor industrial obsoleto, pouco produtivo, né? Mas muita produção de energia também, porque a Rússia ela está sobre um território que tem uma grande reserva de petróleo, carvão mineral, gás natural e abastece toda a Europa. E é isso que permite que a Rússia reestruture a sua economia a partir dos anos 2000, assim como o Brasil também vai ter uma crescente econômica a partir dos anos 2000, né? Que pega ali logo o governo Lula, que a gente ainda vai falar de Brasil, e aí muita gente fala assim, foi o melhor governo, mas não se explica por quê, tá? Porque teve um boom ali das commodities e o valor dessas commodities foi lá em cima. A China estava comprando muito, e comprava muito do Brasil e comprava muito da Rússia. Por isso que a economia dos dois países melhoram a partir dos anos 2000 e os 3 passam a se configurar como potências emergentes. Então você tem a China, potência emergente, o Brasil, potência emergente, e a Rússia como potência emergente também, comprando ali, né, e vendendo muita matéria-prima. Tá? E a Rússia ela sai de categoria de país desenvolvido, depois da crise, né, para a categoria de país emergente. Dá para a gente dizer que a Rússia é uma semi-ditadura. Não existe esse termo, mas é uma semi-ditadura, né, apesar de ter características ali de democracia, porque tem eleição direta, tudo. Mas o Vladimir Putin, que é o atual presidente, está no poder da Rússia desde 1999. Tá? Então já se passaram um bom tempo aí. Ele alternou o poder, saiu da presidência, mas virou primeiro-ministro, era ele que mandava no país, depois ele retorna e ele muda ali a política eleitoral. Tá? Ele altera o período de poder que um presidente pode ficar no mandato, ele altera também a questão da alternância de poder, o que era 2 mandatos agora está livre, e ele também faz uma prática muito autoritária, né, de países autoritários, que é perseguir opositores. Muito comum aonde? Muito comum em países onde existe ditaduras, né? Então persegue o opositor para que o opositor não derrote ele nas eleições. É assim que funciona a administração Putin desde 1999. Mais para frente a gente fala de Rússia também, quem tiver interessado. Mais para frente a gente pode falar um pouquinho mais, tá? A China, que a gente tem que falar dela, eu falei para vocês, nos últimos anos ela toma o espaço do Japão na Ásia, e não só na Ásia, mas no mundo todo, né? A partir do desenvolvimento chinês no início dos anos 90, que é o início do desenvolvimento industrial na China, 80, 90, depois de Deng Xiaoping, que era o presidente da China naquele período, que não tinha os mesmos ideais de Mao Tse-tung, ele que vai suceder ali o Mao Tse-tung, que morre em 74. O Deng Xiaoping pensava no crescimento chinês abrindo a fronteira para a entrada de capital. Então ele queria já uma flexibilização ali econômica dentro do país. Então ele queria sair de um autoritarismo extremo, né, comunista, para uma flexibilização econômica e permitir a entrada de capital. É por isso que às vezes a gente funde um pouco o nosso cérebro quando vai analisar a China. Porque você escuta aí na rua, a China comunista. Aí você vai analisar critérios econômicos, você olha assim e fala, poxa, mas isso aqui são critérios econômicos de uma grande potência capitalista. Não é verdade? Mas o que o Deng Xiaoping ele fez? Ele fez um mecanismo. Primeiro, ele tirou lá o chamado livro vermelho de circulação, que era um livro de doutrinação da juventude, né? Então, era um livro que pressionava ali a existência do comunismo extremo, né? Então, as pessoas não podiam acumular capital, não podia ter entrada de empresas de fora, nada disso, passivo de morte até. No período do Mao Tse-tung era assim, tá? Então, o Deng Xiaoping ele modifica essa estrutura política no país primeiro. Depois, ele cria uma zona econômica especial, que é conhecida como ZS, tá? Zonas Econômicas Especiais,
que ficam ali no litoral chinês, tá? Aí ele permite a entrada de capital estrangeiro a partir da década de 80. Então as indústrias vão se instalando na China. A China está, todo país que faz abertura econômica é um país capitalista, né? A China ela mantém a sua postura política socialista dura, né, contra a população, mas ela abre a sua economia para o capitalismo. É interessante a gente analisar isso também. E aí a China ela consegue, a partir ali, então, da década de 90, crescer o seu parque industrial. No início dos anos 2000, ela já se configura como uma das potências industriais do planeta. E, na atualidade, ela está disputando com os Estados Unidos para ver quem vai ter ali a hegemonia da economia mundial. Possivelmente, os Estados Unidos não vai aguentar a China, tá? A China vai ultrapassar os Estados Unidos. Isso já é uma consequência, isso já é algo que é realidade. Os Estados Unidos já sabe disso. O Donald Trump tem feito muitas manobras políticas, ameaças, agora tirou os embaixadores de dentro dos Estados Unidos, porque sabe que a grande ameaça para a potência norte-americana é a China e ela vai ultrapassar ele, porque tem todas as características disso, né? É uma crescente econômica, tem a maior população do planeta, tem um grande mercado consumidor, as indústrias multinacionais buscam a China porque é muito melhor produzir lá do que em outras regiões, tem uma mão de obra qualificada, barata, tem muita matéria-prima, tá? Então conseguem produzir e ter muito lucro dentro da China. É por isso que você pega o seu celular da Apple, está escrito aí no seu celular da Apple que o design é da Califórnia, mas a produção foi feita onde? Na China, onde você consegue ter um aproveitamento muito maior, tá? E muito melhor também lucrar mais, tá? Absorver ali, não só na China, mas no tigres asiático, mas a China em especial, porque a gente está falando dela aqui. Então, algumas características aí do território chinês. Economia que mais cresce no planeta, por isso que acreditamos que agora, principalmente agora com essa pandemia, né, mesmo ela tendo um baixo crescimento econômico nesse ano, não será negativo, será positivo. E será o maior crescimento positivo de todos os países do planeta, será o chinês, porque o modelo produtivo não foi afetado, né? Eles conseguiram controlar a pandemia logo no começo e aí eles conseguiram manter ali o seu crescimento econômico. Então eles devem ultrapassar os Estados Unidos, tá? Maior população do planeta, isso significa que você tem um grande mercado consumidor, né? Uma mão de obra que é entendida como uma mão de obra barata e qualificada, então eles são qualificados para o trabalho industrial, são disciplinados, né? Lá não tem manifestação, greve, nada disso. Por quê? Porque tem um partido que controla todo esse tipo de manifestação, né? Só tem um partido lá. Então, também é por isso que muita gente fala que é um país comunista, né? Porque só existe um partido e é o Partido Comunista que dá as cartas lá. O presidente ele nem vai ser mais alternado agora lá na China também. Ele vai perpetuar no poder, ele vai ficar até ele morrer. O atual presidente, o Xi Jinping, ele é tido por muitos como responsável por essa grande competição chinesa no mercado estrangeiro, né, competindo ali com os Estados Unidos, tá? Então muita gente vê com bons olhos a permanência dele no poder do país. Facilidade para a atração de capitais estrangeiros, então a China tem essa facilidade. Qual capital estrangeiro não quer investir lá, não quer mandar sua empresa para o território chinês, tendo todas essas características aí, né? E ainda tem problemas internos, né? Problemas políticos, sanitários, de saúde, né? A gente acabou de ver uma pandemia que surge dentro do território Hong Kong antes também, que é uma manifestação política, eu vou comentar sobre ela, não só em Hong Kong, mas em Taiwan também, já vou falar o porquê, tá? Então, a China ainda tem vários problemas, né, que devem melhorar muito. Por exemplo, índice de desenvolvimento humano chinês, extremamente baixo ainda para a segunda economia do planeta. Uma vez que a China assumir a economia do planeta, se tornar a principal potência, é ela que vai ditar ali qual será o novo modelo econômico do mundo. Porque o mundo todo vai ter que seguir a principal potência. Acabei de falar. Quem cria modelos produtivos, modelos econômicos, são as principais potências econômicas. A China será, e nós vamos ter que seguir o modelo econômico dela, que é o chamado socialismo de mercado, assim que ela se autodenomina não capitalista.
Tá? O Paulo citou ali o problema de Hong Kong. Qual é o problema de Hong Kong? Hong Kong não se enxerga como um território chinês. Isso por quê? Porque lá no século XIX, no período de ocupação do Oriente Médio, da Ásia, do continente africano, a Inglaterra dominou a China. Tá? E a Inglaterra queria vender ali um produto chamado ópio, que ela colhia na Índia e revendia para os chineses. Ópio é um alucinógeno que causa dependência. O governo chinês, daquele período lá do século XIX, não gostou dessa ideia e proibiu, queimou uma carga inglesa, né, desse produto, desse alucinógeno. De contrapartida, a Inglaterra desinstituiu ali o governo chinês, obrigou ele a pagar os danos, né, do conflito, que ficou marcado como Guerra do Ópio, e também a restituir a mercadoria, e além disso a Inglaterra ainda tomou um território chinês, que foi Hong Kong. Então, do século XIX até 1997, Hong Kong ficou sob o domínio da Inglaterra. Então, a China não mandava nada dentro daquele território. E Hong Kong ficou muito mais próxima do Ocidente do que da China. Tá? E depois disso, Hong Kong só desenvolveu um sentimento separatista, de separação do território chinês. Então, Hong Kong protesta contra o governo, Hong Kong tem liberdade política, liberdade econômica, liberdade de telecomunicações. Lá tem redes sociais que não existem dentro da China, por exemplo. Fala, Paulão. Também tem... É que era... Se não me engano, teve uma época que eram os estudantes que estavam protestando também. Não era uma época, não. Os estudantes protestam sempre dentro de Hong Kong. São eles que buscam, ou são eles que puxam ali esses protestos. Tá? Teve a revolta dos boxers ali na China no século XIX, que influencia atualmente, né? Eles continuam tendo aquele sentimento de movimento separatista. O que é um movimento separatista? Que quer se separar de um outro território. Tá? Eu falei Hong Kong e eu citei uma outra área também, que é Taiwan. Fala. É tipo aquele território lá perto da Espanha, como é que é o nome? Catalunha. Isso. E País Basco. Mesma coisa, são movimentos separatistas. Tá? E Hong Kong é mais difícil dele conseguir se separar, porque, primeiro, você tem a China, governo autoritário, e Hong Kong representa ali uma grande parcela econômica da China, porque ele está integrado ao território chinês. Então, eu não vejo ali com possibilidade que a China liberte Hong Kong para que seja um país independente. Tá? Isso vai ser muito difícil de acontecer. Essa revolta ela vai existir, manifestações vão ocorrer, o governo chinês ele não intercedeu ainda nessas manifestações, mas já falou que ele vai mudar a política, né, dentro de Hong Kong. Então quer dizer o quê? Que ele vai interceder. E por que isso tem aumentado nos últimos anos, Paulo? Isso se explica, tá? Porque em 1997 foi assinado um tratado entre a Inglaterra e a China de que o território seria devolvido à China, mas durante 50 anos a China não poderia interferir na política de Hong Kong. Então aí vocês contem, de 97, agora nós estamos chegando 2020, quantos anos já foram? Né? Então já está 23? chegando ali, tá chegando próximo ali, né? Tá chegando próximo ali, de 97 até 2020, tá? Então já está chegando próximo. 23. Né? Não deu 50 anos, mas já está chegando próximo da pressão, né, que a China vai fazer dentro daquele território. Por que esse acordo teve que ser feito? Porque a Inglaterra tem benfeitorias, tem empresas dentro de Hong Kong e não queria perder, né, seu capital, e era uma forma também de deixar o território para a China, e a China respeita esse tratado. Eu citei para vocês um outro território, o território é Taiwan. Taiwan também pertence à China. Taiwan é a antiga ilha de Formosa. Quando Mao Tse-tung fez a Revolução Chinesa, lá em 1949, os opositores do Mao Tse-tung abandonaram o país porque senão eles iriam morrer. E eles foram para onde? Para essa ilha de Formosa, e lá eles criaram esse território chamado Taiwan. Muita gente acha que Taiwan é um país independente, mas Taiwan não é um país independente, tá? É um território, uma região que pertence ainda à China, assim como Hong Kong e assim também como o Tibete, que foi anexado
por Mao Tse Tung também depois da Revolução Chinesa. Então ele anexou essas 3 regiões. Fala. Eu já ouvi falar que falam que Taiwan é a verdadeira China, não o território chinês mesmo. Taiwan é a verdadeira China. Porque quem está ali tende a puxar mais para a ideia de um país mais voltado ou mais próximo do Ocidente, né? E não reconhecem a política ou a Revolução Chinesa. Comum isso. Mas a China, o território chinês, aí é o entendimento, né? O território chinês, de fato, ele é onde está ou onde estão hoje sendo desenvolvidas, onde tem a maior concentração populacional, né? Que é o que nós conhecemos, tá? Taiwan não é a verdadeira China. Taiwan, acabo de dizer, era uma ilha desocupada que foi ocupada por pessoas que queriam ou não gostavam do governo de Mao Tse Tung, um governo autoritário, um governo sem liberdades, né? Não trazia ali liberdades para a população. Então, até hoje é assim, né? Então, quem discordava foi para esse território. É mais ou menos o que era o Brasil naquele movimento também separatista farroupilha. O verdadeiro Brasil é o Sul. Na verdade, não é. Era um movimento separatista, que poderia ter conseguido a separação, mas não conseguiu porque o exército brasileiro foi mais forte. Tá? Mas é mais ou menos essa a ideia. Beleza? Vamos lá. Os países mais poderosos do mundo hoje, Estados Unidos, China, Japão e Alemanha, são as grandes potências econômicas do planeta. Tá? Aí depois vem outras potências econômicas, né, na sequência. Aí você tem Inglaterra, você tem Rússia, você tem Brasil, né? Entre as 10 maiores, nós estamos na 8ª economia do planeta, mas esses aí são os mais poderosos. Não era 7º? Tá? Não, hoje é o 8º, Brasil é a 8ª economia. Por que esses são os mais poderosos? Porque esses alinham ali, né, a questão econômica, a questão bélica, né, principalmente falando de Estados Unidos e China, tá? E você tem Japão e Alemanha, as potências ascendentes que melhoraram muito a sua economia e que representam ali, né, grandes PIBs, tá? No contexto econômico mundial, beleza? Então nós temos ali, ó, uma afirmação dizendo que a gente não pode negar a vitória dos Estados Unidos sobre a União Soviética. De fato, o capitalismo ele vence, né? O socialismo, até porque o socialismo apresentou vários problemas, desde estruturação até erros, né, de políticas, como competir em conflitos que não poderia ganhar, e sabia que não ganharia, como corrida armamentista, corrida aeroespacial, onde gastou muito dinheiro e deixou de ver a parte social da população, o que levou ali uma pressão muito grande, né? Elevado déficit público, que significa para essas grandes potências, principalmente para os Estados Unidos, déficit público são dívidas, né, que tem ali dos setores, tá? O que os Estados Unidos têm de dívida? Os Estados Unidos é o país que mais deve na dívida externa. A maior dívida externa do planeta é americana. Por quê? Porque está sempre envolvido em conflitos, em guerras, né? Para você estar inserido nesses conflitos, nessas guerras, você tem que gastar muita grana para estar ali competindo, né, com essas outras potências, tá? Então, por isso, um elevado endividamento interno e externo. Se você volta só para esse setor bélico, você deixa de olhar a melhoria social, por isso o déficit público também alinhado. Então, tem muita gente hoje nos Estados Unidos que não tem casa, tem muita gente hoje nos Estados Unidos que não tem emprego, que não tem renda, né, que vive de auxílio do governo, e sem esse auxílio eles vão morar na rua, vão morrer de fome. Os Estados Unidos é um dos países desenvolvidos, é o país desenvolvido que mais apresenta moradores de rua, tá? De todos os desenvolvidos é o que mais apresenta moradores de rua nos Estados Unidos. Morando em parques, morando em estacionamento de mercados fechados, abandonados, né? Então essas pessoas estão morando em barraquinha ali porque não tem onde morar e também não tem emprego, né? Agora que a economia americana vinha ali dando um salto, uma melhoria, e veio a pandemia, deu uma quebradinha de novo na economia americana, certo? Então os Estados Unidos, ele... Os negócios... Desculpa te interromper. Os negócios de preconceito no geral também, né? Atrapalham muito esse
Eu não Tipo entendi, assim, Paulo. lá eu sinto que o racismo é bem mais forte que aqui. Aqui é óbvio que ainda é forte, mas eu acho que é muito mais forte lá. Isso atrapalha um pouco, né? Tipo assim, acesso a trabalhos. Assim, Sim, atrapalha porque tem regiões lá dos Estados Unidos que são extremamente racistas, né? E dentro dos Estados Unidos, ainda no contexto geral, vocês estão acompanhando agora muito isso na mídia, existe ainda a questão da supremacia branca, né? Que é um movimento errado. Quando a gente analisa o continente africano, a gente vê isso, mas dentro dos Estados Unidos existe isso muito forte, tá? Ali teve vários grupos de supremacia branca, que eu não vou citar nomes aqui porque eu não quero dar apoio a isso, mas quem tiver curiosidade depois pesquise para ver. Então vocês vão ter uma noção, né, de quanto está forte essa questão do racismo lá dentro. E não é de agora não, tá? Esse racismo dentro dos Estados Unidos é só você pensar que na década de 60 tinham estados em que negros não poderiam estudar nas escolas de brancos, na década de 1960. Então existia uma segregação racial dentro dos Estados Unidos muito forte, muito parecido com o que tinha na África do Sul, que era o movimento de apartheid, que a gente ainda vai falar, tá? E voltando ali, ó, corrida armamentista atual, né, que é o combate ao terrorismo, que a gente vai ver também aqui, que é a chamada guerra ao terror, que foi colocada em prática pelo George Bush, né, pelo George Bush filho, a partir de 2003, e isso aí acabou impulsionando muito ali, né, a estagnação econômica ou aumentando ainda maior o endividamento externo dos Estados Unidos, tá? O capitalismo mais dinâmico e competitivo, né? Então nós temos ali países subdesenvolvidos e capitalistas, né? Então você tem ali, ó, exceção de dois, né? Que não são capitalistas, Coreia do Norte e Cuba. Cuba agora tentando ali uma aproximação nos últimos anos, desde 2016 para cá, criou ali, construiu portos, tem feito uma sinalização para abertura econômica, então mostra que deve deixar de ser capitalista nos próximos anos a ilha cubana. Já a Coreia do Norte não, esse país é mais fechado, né? A gente nem sabe o que está passando lá na Coreia do Norte. Por exemplo, nesse período de pandemia a gente tem notícia da Coreia do Norte, ela está isolada, ninguém sabe nada da Coreia do Norte, né? Kim Jong-un, que é o presidente não, vamos pôr chefe de Estado norte-coreano, autoritário pra caramba, também não divulga nada ali pra gente, né? Mais uma A última coisa característica que a aí. gente ficou sabendo da Coreia do Norte foi quando ele teve aquela cirurgia, né? Foi tipo a última coisa que a gente soube antes dessa pandemia. E aí os Estados Unidos noticiou que ele tinha morrido, algumas imprensas ali Mas era mentira. estrangeiras, mas ele tá bem vivinho, ele deu entrevista essa semana falando lá da Coreia do Norte. Tá? Então, exceção desses dois países, o restante dos subdesenvolvidos, todos eles estão ligados ali ao sistema capitalista. Por mais que tenha uma política voltado mais a um partido de esquerda, um partido mais próximo ali do socialismo, né? Todos eles são capitalistas, como é o caso aqui da América do Sul, que teve ali partidos de esquerda no poder, né? Nós tivemos aqui no Brasil, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, tá? Mas todos ligados ao sistema capitalista. Beleza? Bom, depois da introdução do neoliberalismo aqui dentro, nós temos ali algumas consequências que ainda são marcantes dentro desse sistema dos países subdesenvolvidos, né? Nós temos aumento da pobreza, desemprego, isso faz parte. Desigualdade social nem se fala, é só a gente pegar o exemplo aqui do Brasil. O Brasil se encaixa certinho nessas características, né? Nós temos uma pobreza muito grande, ela só tem aumentado nos últimos anos aqui dentro do território. O desemprego só tem aumentado também, 13 milhões de desempregados, né, no Brasil, essa é a média, porque aí tem a questão também dos informais, né? Aqueles caras que estão dando um jeitinho ali de ganhar um dinheirinho, né? Com entregas, assim vai. Tá? A desigualdade social, e isso existe muito. Nós temos uma pequena parcela da sociedade brasileira que acumula muito capital e uma grande maioria que não acumula quase nada ou nada, né? Então isso é que dá esse desequilíbrio social aí, né? Entre ricos e pobres aqui dentro do país. E não sei se vocês perceberam, mas no período de pandemia nós tivemos ali uma grande demanda de bilionários que aumentaram ainda mais o seu capital. Isso foi noticiado também essa semana.
Então, só eles conseguiram acumular nesse período de pandemia, né? Então, os bilionários aqui do Brasil acumularam ainda mais capital no período da pandemia, que já dura aí de fevereiro para cá, já são, ou de março, né, que é quando a gente entrou, já são aí quase 5 meses, né, de pandemia, 6 meses. Então, nós já estamos entrando em agosto, então vai completar aí 6 meses parados, né, em casa, em distanciamento social, tá? Exploração do trabalho, né? Então, esses países eles tendem a explorar mais os trabalhadores, que é a busca das grandes empresas, né, pelo grande capital. Como que você explora o trabalho? Flexibilizando as leis trabalhistas, né? Então, você flexibiliza, ali, por exemplo, os direitos dos trabalhadores. Assim, você consegue tirar deles e você consegue acumular com isso, né? É algo que Karl Marx já dizia lá no passado. Tá? Vocês ainda vão ver sobre Karl Marx. Ele tratava isso chamando de mais-valia. Nós estamos voltando ao período do século XVIII, século XIX agora, né? E exploração do meio ambiente. Olha só como é uma pauta extremamente atual, né? Vocês se ligarem à TV, vocês vão ver que há uma manifestação por parte dos grandes empresários aqui do Brasil e de fora, pressionando o governo para que troque o ministro do meio ambiente, porque as políticas atuais do meio ambiente não estão favorecendo o agronegócio, principalmente, né? Que é a venda hoje que mantém a economia brasileira entre as 8 maiores. Por quê? Porque o Brasil tem expandido ali o desmatamento, as queimadas, principalmente na zona da floresta amazônica, né? Então, por isso, uma grande pressão. Muita gente ou muitas empresas de fora já estão parando de comprar os nossos produtos. Muitos países já estão parando de comprar, por exemplo, a soja brasileira. E isso vai impactar diretamente na nossa economia. Então não vai ser uma estagnação econômica, vai ser uma quebra econômica. Desvalorização da moeda já é real, né? Isso já existe, é só você comparar o valor da nossa moeda com o dólar. Compara o valor da nossa moeda com o dólar. Nós nunca tivemos uma desvalorização tão alta como essa, né? Já estamos chegando ali a quase R$ 7 a diferença, né, entre a nossa moeda e o dólar. Isso é algo assim absurdo. Então a tendência é o quê? A quebra da moeda também. Então daqui a pouco a gente vai ter que mudar a moeda para ver se consegue ali controlar essa desvalorização. Beleza? Desigualdade social, né? Esse é um dos principais problemas ligados aos países subdesenvolvidos. Aí tem uma outra característica, porque essa desigualdade social também vem crescendo em países desenvolvidos, como eu falei, Estados Unidos, maior quantidade de pessoas sem casas, aumenta a desigualdade, né, entre as camadas sociais dentro dessas potências, tá? Aumento da incorporação ali de novas tecnologias no processo produtivo, isso aí também diminui a oferta de emprego. O que é essa incorporação de novas tecnologias? São os robôs nas indústrias. Quem que começou com essa ideia de robotização industrial? O Japão, porque o Japão não tinha mão de obra. Aí uma forma dele controlar a falta da mão de obra foi investindo em inovação tecnológica nas indústrias. Então ele colocou lá os robôs e esses robôs foram suprindo ali a necessidade dessa mão de obra. Isso é algo assim fabuloso, né? Só que isso vai chegando em outros países, porque você aumenta a produtividade e você diminui o custo com o robô. Então, outros países foram aderindo a isso também e foram liberando a mão de obra humana. Então, você foi aumentando ali a quantidade de desempregados dentro dessas nações, tá? Existe um conflito aí que é importante a gente falar, que vai aparecer no livro de vocês também, que é o conflito norte e sul, né, dentro dessa nova ordem multipolar. O que quer dizer esse conflito norte e sul? Significa que nós temos do hemisfério norte, né, seguindo a linha do Equador, para o hemisfério norte, os países desenvolvidos, que a gente também chama de ricos. Então, eles estão ao norte, tá? E da linha do Equador para o sul, nós temos os subdesenvolvidos, os pobres, né? E aí há uma relação de troca, de trabalho entre eles. Essa relação de troca e trabalho entre eles nós chamamos de DIT, Divisão Internacional do Trabalho, onde o norte, né, isso é algo que é clássico, vocês vão ver que a DIT ela existe, não é de agora, ela existe desde o período das grandes navegações. Então, as potências que estão no norte continuam fazendo o quê com as potências ou com os países que estão aqui no sul? Potências não, os países que estão no sul. Explorando, né? Então, explorando aqui os recursos naturais, tá? As fontes energéticas, e eles levam lá para o país deles e lá eles fazem o quê?
lá eles fazem a transferência, a transformação desses produtos e revendem aqui como tecnologia, assim vai. E assim eles se mantêm como uma grande potência econômica do planeta. Beleza? É importante que a gente fale isso também aqui para a gente poder entender esses conflitos que existem. Então, o principal conflito, né, o principal agente desse conflito norte-sul são os aspectos socioeconômicos. O norte rico, o sul pobre. Né? Essa é a grande característica. Esse mapinha mostra o que é essa divisão. Reparem que esse mapinha não segue ali a linha do Equador, né? Ele faz uma outra linha. Tá? Então, o que ele retira dali? Ó? Presta atenção. O que ele retira dali com essa linha? Os países ali. Só um minuto. Vocês estão me ouvindo? Parece que travou a tela aqui. Tá, né? De boa, né? Ah, a gente tá te ouvindo. Beleza. De boa. Então, os países do norte ali em laranjinha são os desenvolvidos, tá? E os países subdesenvolvidos são os países mais vermelhinhos, dá pra gente chamar, da cor salmão ali, né? Então pega América Latina, pega continente africano, Oriente Médio, Ásia Central, tá? E aí, até a China tá aí no meio. Né? Até a China tá aí no meio, porque ela ainda não é considerada um país desenvolvido, tá? A China é considerada um país emergente, assim como o Brasil, como a Rússia, como a Índia. Beleza? E por que ela é considerada um país emergente? A China. Porque ela não melhorou ainda o seu IDH. O IDH da China é baixo. Tá? Não é baixo, ele é elevado. É parecido com o nosso. Para ser desenvolvido tem que ser muito elevado. Então, para um país ser desenvolvido, não basta ter uma economia boa. Também tem que ter indicadores sociais bons. Tá? Quem define isso? A ONU, através de um programa, que é o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Tá? Então, é ele que analisa o IDH dessas nações. Tá? E aí, preste atenção que lá no Hemisfério Sul tem uma exceção, né, de país desenvolvido no Hemisfério Sul. Né, Tiagão? Tá observando aí, né? A exceção é quem? A Austrália. A E Nova Zelândia. Oceania, né? A Oceania, né? No geral, Austrália e Nova Zelândia. Então, eles são exceções ali, ó. Tá? A Oceania é uma exceção. Bom, essas duas são né? quase a Oceania inteira, então. Isso. Os dois são quase a Oceania inteira. E lembrando que os dois países, eles ainda têm uma ligação muito forte com a Inglaterra, assim como o Canadá, né? Por quê? Porque são Commonwealths. Do Commonwealth, Isso significa que a rainha ainda influencia dentro desses países, é o chefe de Estado. Eles têm primeiro-ministro, tudo parlamento bonitinho, são países independentes, mas ainda estão ligados à posição lá do soberano, né, da Inglaterra, que no caso ainda está ligado a um modelo, né, que ainda tem e vai manter durante muito tempo isso, a figura de um rei, né, no caso a rainha, que é o grande símbolo político ali dentro da Inglaterra. Tá? Então, essa é a característica aí desse conflito. Né? Problemas recorrentes do conflito norte-sul, migração em massa de milhões de pessoas a cada ano, principalmente, qual é o destino? Europa e Estados Unidos. Por quê? São onde existem a melhor qualidade de vida para se viver, países desenvolvidos, oferta de emprego. Né? Lá, um emprego básico paga muito bem em relação aos salários dos países subdesenvolvidos. Então, o emprego básico, eu digo o quê? Um jardineiro, um cuidador de piscina, né? Um frentista. Se é que tem frentista, acho que nem tem frentista lá, tem frentista aqui. Mas são empregos assim, né? Empregos que aqui a remuneração é muito baixa, lá se paga muito bem em relação aqui. Então, compensa muito, porque a moeda está muito mais valorizada que a nossa. É isso que faz com que as pessoas migrem diariamente de países subdesenvolvidos, não nesse período agora da pandemia, porque a maioria dos desenvolvidos estão fechados. Tá? Mas no período normal, nós temos uma migração muito forte dos países subdesenvolvidos para países desenvolvidos. Então, as pessoas saem dos países pobres em busca de melhorar ali o quê? A sua qualidade de vida, né? Nesses países desenvolvidos. Por isso que eles migram. Por isso que sai muita gente do Brasil, muita gente aqui da Argentina, da Bolívia e vai para outras nações. Tá? Muita gente do continente africano vai para a Europa. Né? Aqui do Brasil, o brasileiro, o principal destino ou é Portugal ou é Estados Unidos. Né? Esse é o principal destino do brasileiro. Ele segue sempre esses dois fluxos, né? Na grande maioria das vezes. Tá? É claro que também vai muita gente para o Canadá, vai muita gente para a Itália, para a Espanha, mas o principal destino é Portugal, até porque não precisa nem de visto para chegar lá, né? O brasileiro, tá?
mas vocês viram, aumentou a quantidade de moradores de ruas, e a maioria brasileiros em Portugal, com a pandemia, né? E também a entrada deles lá nos Estados Unidos, por mais que não seja permitido, os Estados Unidos não dá visto para brasileiro, né? Para entrar lá dentro tem que ter o visto, né? Para poder permanecer lá dentro durante o período, né? E tem toda uma fiscalização, senão você entra na ilegalidade, aí você pode ser deportado, tem todas essas coisas, tá? Consequências desses problemas, né? Aumento do desemprego, baixos salários, a fome, e aí a migração tem objetivo, melhorar a qualidade de vida ali. Então o cara vai para a Europa, vai trabalhar lá na Europa de qualquer coisinha, ganha muito bem, acumula dinheiro e fica mandando aqui para o Brasil para depois ele retornar e poder ter ali um capital acumulado para ele fazer alguma coisa, né? Essa é a ideia deles. A mesma coisa vale ali para o período para quem vai para os Estados Unidos, tá? Então a nova ordem, a gente fechar ela aí, é definida pela capacidade financeira e tecnológica das potências. Quem tem capacidade financeira e tecnologia é considerado uma potência dentro da nova ordem. Então desenvolver tecnologia industrial, principalmente científica, te coloca num patamar de potência desenvolvida. Coisa que nós não queremos mais fazer aqui no Brasil, que é desenvolver tecnologia, investir em ciência e pesquisa, né? Não sei porquê, mas a gente está abrindo mão disso, tá? Isso traz poder, né? Isso traz também uma certa instabilidade. Por quê? Porque você está sempre competindo ali com outras nações, né? Então você tem ali uma certa instabilidade política, econômica, né? Social, tá? Seguindo aí dentro desse contexto da nova ordem. Então, ao mesmo tempo que você também tem poder, também tem a questão da instabilidade, que é o que a gente vê os conflitos a todo momento surgindo, seja conflito econômico ou conflito bélico também, né? Em busca por fontes energéticas, principalmente no Oriente Médio, aqui na Venezuela. Então, são instabilidades distintas, tá? E desordem, ao invés da ordem, tem muita desordem dentro desse sistema da nova ordem. Desordem política, desordem econômica, desordem social, que é a principal, que é o que a gente acabou de analisar, né? Então, o capitalismo e a nova ordem mundial, eles trazem essas características para a gente poder analisar, e nós vamos falar mais delas também. Beleza? Ainda tem um tempinho aqui. Guerra ao terror, ela tem início, só vou falar dela rapidamente, tem início em 2003, essa... Não entendi. Não entendi, Paulo. Vou ter que olhar aqui no chat que você mandou. Não deu tempo de eu ler. Ixi, não chegou aqui para mim. Manda de novo aí, Paulo. Me marca aí porque não tá chegando aqui. Não consegui ler a sua pergunta. Deixa eu ver se eu clicar aqui. Manda no meu privado aqui que chega, porque assim não chegou. Tá? Então, assim, ó, a Guerra ao Terror ela tem início ali em 2003 no Iraque, tá? Porém, há uma análise que a gente tem que fazer. Grupos terroristas no Oriente Médio eles vão surgindo a partir da Guerra Fria e com apoio americano. Talibã, Al-Qaeda, né, é um exemplo disso, com a liderança ali do Osama Bin Laden, que foi apoiado pelo próprio Estados Unidos para combater ali o avanço socialista naquela região, Afeganistão e Paquistão, tá? Depois da derrota da União Soviética, os Estados Unidos tentou exercer influência dentro daquela área, e uma forma de combater a influência americana dentro daquela área foram os atentados terroristas cometidos por esses grupos nos Estados Unidos, e um ficou muito marcado, que foi em 2001, 11 de setembro de 2001, os aviões que atingiram, né, o World Trade Center, que é as Torres Gêmeas, atingiu também o Pentágono, uma parte do Pentágono, e um outro avião que ia para a Casa Branca, tá? Isso em 2001. Uma forma de reação, tá? Por parte ali dos Estados Unidos, né? Uma forma de reação por parte dos Estados Unidos foi criar esse movimento, essa guerra ao terror, esse combate ao terrorismo a partir do atentado de 11 de setembro de 2001.
né? Os primeiros países ali, Paquistão e Iraque, né, sendo invadido pelas tropas americanas, tá? Essa é uma foto marcante, né? Que foi mais ou menos no horário do almoço, que dois aviões se chocaram contra as torres. Depois elas desmoronaram e aí começou toda uma perseguição ao terrorismo dentro do Oriente Médio, né? Qual é a consequência desse terrorismo lá? Os países do Oriente Médio e os grupos guerrilheiros, grupos terroristas, eles não querem mais a presença ali dentro dos Estados Unidos ou de outras potências, né? Dentro do país deles, tá? Exercendo influência. Os Estados Unidos buscam influência no Oriente Médio, só para a gente fechar, porque há um interesse geopolítico nessa região. Qual é o interesse geopolítico nessa região? A busca pelo petróleo. O que eles querem ali dentro é o petróleo que existe ali dentro do Oriente Médio. Então, eles querem ter acesso a isso. Por isso que eles incentivaram a criação de um Estado aliado lá dentro, em 47, e é por isso que depois eles foram buscando influenciar na região, né? Então, eles influenciavam muito no Irã até 79. Aí teve a Revolução Iraniana, de Ruhollah Khomeini. Aí os Estados Unidos perdeu sua influência no Irã. Ficou só com Israel, aí conseguiu influenciar o Iraque quando o Saddam Hussein chegou ao poder. E logo na sequência uma guerra com o Irã, então ele apoiava o Iraque. O Iraque não conseguiu derrotar o Irã. Depois ele se afasta do Iraque, porque o Iraque vai combater o Kuwait, ele se aproxima do Kuwait. Então os Estados Unidos ele está sempre inserido nesses conflitos geopolíticos ali no Oriente Médio, porque ele tem um interesse. O interesse dos Estados Unidos ali dentro não é levar a democracia, levar a paz para o Oriente Médio, como muita gente pensa, né? Erradamente, tá? O interesse americano ali dentro daquela região do Oriente Médio é sim as bacias sedimentares que ali existem, porque ali existe muito recurso, fonte energética, que é o petróleo, que é fundamental para o desenvolvimento econômico norte-americano. Beleza? Bom, nós vamos continuar na aula que vem daqui, do neoliberalismo na América Latina. Nós vamos parar por aqui, porque senão eu vou acabar atrapalhando ali, né? A próxima aula, que eu nem sei de quem é que vocês vão ter, mas eu vou anotar aqui e a gente continua do neoliberalismo na próxima aula. Beleza? E aí a gente já fecha essa ideia, eu vou falar um pouquinho mais sobre neoliberalismo para vocês. Quero que vocês prestem bem atenção, porque neoliberalismo não é fácil de entender, é um modelo econômico capitalista e é o atual, é o que nós seguimos hoje, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Alguma coisa não entendeu? Alguém? Ninguém? Eu tinha um negócio interessante que eu queria falar, mas daí eu esqueci. Pode falar, Paulo. Não lembra? Não, eu esqueci. Eu tô tentando lembrar dele. Faz um tempão que eu tô tentando lembrar. O que você tinha perguntado aqui no chat? Eu não consegui acompanhar. Não, nada não. Era nada demais. Não era pergunta, tipo assim, dúvida. Era só um negócio que eu queria avisar mesmo. Ah, tá. Então depois você me manda lá no meu Insta lá. Beleza? Não precisa não. Não era nada não. Ah, então tá. Galera, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês vão mandando, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, ou não vai ter atividade hoje porque a gente não fechou esse conteúdo, ele é um pouco extenso. Semana que vem a gente fecha ele e eu já deixo a atividade do capítulo para vocês fazerem. Tá bom? Eu vou